Hello, Migli! Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas! Então, ó, para quem não me conhece, eu sou Lara Matos, faz muito tempo que eu não faço live, agora que eu tô voltando a fazer as lives com vocês, né? Lembrando que quem tá no Instagram, aproveita para se inscrever no canal do YouTube, o arroba é o mesmo, é Lara Matos Academy, por quê? Principalmente para a live de sexta-feira, para vocês vai ser muito melhor o ângulo de visão, porque é quando eu faço mapeamento. Então, as lives acontecem toda terça-feira com um tema, tá? Um tema, assim, para transformar a vida de vocês, não é para dar dica. Eu falo que eu não dou dica, eu ensino vocês. E na sexta-feira vai ser live de mapeamento, onde eu vou pegar um olhar e eu vou estar fazendo um mapeamento para vocês entenderem, vou estar trabalhando visagismo para vocês entenderem, tá? Então é importante vocês acompanharem nas duas plataformas para vocês não perderem nada. As lives ficam salvas para vocês assistirem depois, algumas ficam por apenas 24 horas. Então, se vocês conseguirem construir o hábito de estar toda vez online e não perder nada, só vai ser benefício para vocês, tá ok? Pronto, por quem não sabe, a minha especialização, eu sou Master em Extensão de Cílios, eu sou também lash terapeuta agora no nível 5 e eu sou bacharel em varejo de moda. Então, assim, eu sempre, desde que eu comecei, eu coloquei o consumo junto dos meus atendimentos, a precificação junto dos meus atendimentos e principalmente as variações. Porque exatamente eu visava em atender mais clientes. Deixa eu só. Bom, e o que eu vou falar hoje com vocês? Eu vou falar hoje com vocês exatamente sobre como a extensão de cílios está conectada muito com a harmonização facial. E tem muitos profissionais que não têm ideia disso, que não conseguem ter essa visão e nunca aprenderam isso, nunca escutaram sobre isso, porque realmente, como a gente tem uma leva de novas profissionais no mercado e às vezes muitas profissionais despreparadas, eu posso falar que uma média de 80% nunca ouviu falar a respeito de harmonização facial e visagismo. Eu fiz até uma pesquisa com vocês na última live de mapeamento que eu fiz, exatamente para eu entender isso. Vou tirar o som do computador. Exatamente para eu entender isso e para compreender como eu me comunicar melhor para vocês e como eu ensinar melhor vocês. Entendeu? Então, a gente vai abordar esse tema para vocês compreenderem como não é copiar e colar o mapeamento, como não é fazer a mesma coisa de todo mundo, porque se vocês fizerem isso, vocês não vão se valorizar realmente, os clientes vão acabar procurando por preço, por acharem que é tudo igual. E o nosso trabalho como profissional é mostrar para cliente que nós não somos iguais aos profissionais que tem em volta da gente, que a gente se dedica a entregar resultados diferenciados, tá? E quando a gente está falando principalmente do visagismo, de escolher o shape ideal, de escolher a técnica ideal, a gente está falando de um trabalho que é igualzinho à harmonização facial. Porque a harmonização facial ela vai entrar como trabalho para quê? Para valorizar mais o rosto da pessoa, corrigir alguma coisa que a pessoa não gosta, e a mesma coisa com o olhar. Tem gente que acha que tem um olho caído, tem gente que acha que tem um olho pequeno, tem gente que fala que não gosta da sensação de olhar para o espelho. Licença, tirar um chiclete. Tem quem fale que tem uma sensação de que o olho tá pelado, que realmente sem extensão de cílios o olho fica pelado. Eu tô sem extensão, eu passei rímel agora há pouco, gente, é muito ruim, entendeu? E etc e tal. Então, quando a gente está falando exatamente de beleza, a gente está falando de visagismo em todos os pontos, seja cabeleireiro, seja maquiadora, seja lash designer e seja harmonização facial também, tá? Então, tudo isso se enquadra com o visagismo junto. Mas quando você conhece esse diferencial e mostra esse diferencial e passa a observar, coisa muda. Porque assim, eu sou muito de observar. Até quem tá, por exemplo, no canal do Instagram, eu coloquei uma foto do Oscar, que na noite mesmo do domingo me impactou, que foi daquele ator Pedro Pascal, que ele sempre usa bigode, a gente sempre vê ele de bigode. E ele foi pro Oscar sem bigode. E isso impacta no visual, porque a gente fala, nossa, é uma coisa diferente. Ou, nossa, a minha visão foi, ele fica mais bonito de bigode. Entendeu? E quando a gente está falando da extensão de cílios, é sobre isso. Porque a cliente, muitas das vezes, ela escolhe uma foto. Ela não sabe nem o que é a técnica. Ela não sabe nem o que é shapes. Que shapes são os formatos? Gatinho, esquilo, boneca, Kardashian. Ela nem sabe o que é isso. Ela tá te procurando simplesmente para valorizar o olhar dela. Tá te procurando para ela ter aquele conforto no dia a dia de se livrar da máscara de cílios e ela tá pronta. Essa é a realidade. É assim que acontece,
entendeu? Então, cabe a nós profissionais compreendermos de ter essa visão, de educar essa visão, de todos os dias a gente exercitar isso. Aquele hábito que também muitos profissionais de não usarem a anamnese, de não conversarem com a cliente para saber o que ela está desejando, é uma coisa que falta. É uma coisa assim que peca no resultado de vocês, que não mostra diferencial no resultado de vocês e que é muito importante. Quando a cliente está preenchendo uma anamnese, você consegue estar observando ela, como é a personalidade dela, como é a forma dela olhar, como é a forma dela se expressar, como é o formato do olhar dela e como ela se maqueia. Você consegue identificar isso facinho. Se você, Lara, eu não sei, comece a exercitar isso no dia a dia. Por quê? Porque em algum momento, depois de preencher a anamnese é para a gente ter a percepção se ela tem alguma alergia, se ela já passou por algum procedimento que ela não gostou, se ela está com algum caso clínico, etc. Beleza. Mas tem uma informação que vai ter ali, muitas vezes, por exemplo, é a profissão dela. A profissão dela vai falar muito para a gente de qual o estilo da extensão ideal para ela. Ou seja, qual a técnica ideal e qual a variação. Porque quando a gente fala de técnica, a gente tem só 5. Fio a fio tecnológico, clássico fio a fio, volume russo, volume híbrido e mega volume. Vocês precisam entender a diferença que essas apenas são as técnicas. O que tem de variação de fio dentro de cada técnica são variações. E essas variações, elas existem... Nossa, também com grande. E essas variações, elas existem exatamente para quê? Para valorizar da forma correta o olhar de cada cliente, para adequar a técnica ideal para o olhar de cada cliente. Por isso que, por exemplo, quando você só se estagna fazendo só fio a fio tecnológico, você não vai atrás de se especializar, e tem que ser de forma presencial. Quando você vai conhecer uma nova técnica, tem que ser de forma presencial. Outras técnicas, como a clássica fio a fio, volume russo, volume híbrido, mega volume, você vai deixar de ter mais oportunidade de visagismo para ela, mais oportunidade de harmonização, de valorização para o olhar dela. Entendeu? E, mas não precisa, minha cliente não quer. A cliente não quer até saber que você faz, até saber que você foi atrás de aprender a fazer. Porque toda vez que eu vou fazer um curso, até mesmo hoje, quando eu vou me atualizar e fazer qualquer coisa, quando ela chega, ela fala assim, o que você aprendeu de novo? O que você tem de diferente para fazer em mim? O que você tem de diferente que vai chegar? Entendeu? Porque, além de tudo, cria esse hábito da curiosidade dela também falar para as outras pessoas, a minha Lesha, ela tá sempre fazendo alguma coisa, ela tem uma especialização diferente, ela aprendeu uma técnica diferente que ela tá trazendo, entendeu? Então, isso é só benefício para vocês. E aí, dentro dessas técnicas que vocês vão entender para cada tipo de público que é, você vai também compreender a variação ideal para cada tipo de público. Porque, por exemplo, hoje tem uma comunicação que é muito errada, que eu falo todos os dias, que é simplesmente vocês falarem sobre fio a fio tecnológico como fio a fio. Não é a forma correta. Vocês precisam expressar como fio a fio tecnológico e vocês precisam informar que é um procedimento que possui volume. Entendeu? Por quê? As clientes estão descobrindo o clássico fio a fio, só que elas não sabem. Lembra de uma... Eu vou falar uma frase para vocês guardarem. O que é óbvio para você não é óbvio para a cliente. E elas não sabem o que é um clássico fio a fio. Elas não sabem explicar, elas não sabem expressar, entendeu? Então, você precisa entender o que é um clássico fio a fio para você instruir ela e fazer o procedimento com qualidade. Eu só vou comprar o fio e fazer. Desculpa, não vai ter o mesmo resultado, porque a retenção é diferente, o direcionamento é diferente, tudo muda, tudo muda. Ai, que susto! Quando você tem isso, você passa na frente de todos os outros profissionais que só estão fazendo fio a fio tecnológico. Até quando você se comunica falando que você faz um fio a fio tecnológico e fala dos diferenciais, que, por exemplo, existe de 2 a 5 densidades, porque acima de 5 densidades não é saudável, porque vocês podem observar pela estrutura do fio tecnológico, que é mais grossa que o fio natural, não deve ser usada. Quando você explica os diferenciais da técnica, ela já vai te ver como outro tipo de profissional. E aí, quando ela chegar para fazer o atendimento com você e você falar a respeito dessa harmonização, dessa valorização, de entregar o que ela realmente está desejando, de que você pode fazer algo adequado à rotina dela e à profissão dela, você é outra profissional. Você não é uma profissional igual às outras. Tem uma moça que eu vejo no TikTok, ela mostra ela fazendo procedimento, a pessoa chega, ela fala assim, amiga, o que você quer hoje? Ela fala, quero aquele voluminho. Tá, qual o voluminho? Aquele dessa foto aqui, tá bom. Ela não vê mapeamento, ela não fala nada. E por que eu sei disso? Porque já levantou outra da maca e já deitou outra direto. Não preencheu nenhuma ficha, nem nada.
E ela ainda pergunta, amiga, você já fez procedimento alguma vez, extensão de cílios alguma vez? Não, eu nunca fiz, é a primeira vez. Tá, então eu posso trabalhar do jeito que eu quiser? Não pode. E ela faz aquele volumão. Só que sabe uma coisa que acontece, que vocês precisam começar a ter percepção? Quando a gente vê casos que aparecem de alguém que arrancou a extensão de cílios, de que não tá mais usando, é exatamente por conta desse fato, de que foi até alguma profissional, a profissional não explicou o diferencial de cada técnica, fez qualquer coisa e na hora que ela chegou em casa, ela não se identificou, ela não gostou, ela se sentiu incomodada, ela se sentiu assim, ela não se sentiu confortável com aquilo que foi colocado, é como se fosse uma máscara. No visagismo, a gente fala que quando ele é trabalhado da forma correta, a gente tem uma visão realmente da personalidade da pessoa. Quando não, é uma máscara que coloca que muda a personalidade dela. Sabe aquela harmonização facial, quando a profissional ela peca na mão e faz aquele excesso de preenchimento que desfigura a pessoa e etc, e etc? É desconfortável até pra gente ver. Agora, uma extensão de cílios, quando não é adequada segundo o formato do olho da cliente, segundo a personalidade da cliente, também vai ser desconfortável. Mas não só pra gente, pra ela. E às vezes, mas ela continua usando. Ela às vezes continua usando porque ela não quer tirar, porque ela pagou por aquilo. Mas ela, no dia a dia, ela vai falar, todo mundo que ela vai encontrar, ela vai falar, não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava, mas eu vou usar porque eu já paguei, e aí por diante. Entendeu? Isso acontece em duas coisas, tá? Ou ela vai procurar outra profissional, ou ela nunca mais vai usar a extensão de cílios. Aí você perdeu a cliente. Por isso que tem que ter essa visão. Agora, quando a gente está falando da harmonização facial, do visagismo, da técnica ideal, do shape ideal, eu vou fazer um comparativo aqui com design de sobrancelha. Quem faz design de sobrancelha, ou tem aquele método que faz a sobrancelha natural, que é a forma como eu trabalho, por exemplo, tem a que faz o design mais a rena, e tem que não tá nem aí para nada. Por que nesses casos as pessoas tiram medida, fazem marcação, fazem determinados pontos para exatamente valorizar o olhar da cliente, ficar harmônico segundo o rosto dela, e na extensão de cílios, nada. Isso tem que ser observado. Porque, por exemplo, tem uma disseminação grande de efeito Fox, beleza. Mas ele fica legal para todo mundo? Ele não fica legal para todo mundo. E cabe a você, como profissional, quando a cliente falar, eu quero esse aqui, você observar o olhar dela, observar a personalidade dela, principalmente perguntar como que ela usa a maquiagem no dia a dia, por quê? Às vezes essa pessoa usa delineado uma vez na semana, delineado de maquiagem, e às vezes ela vai querer esse delineado e vai chegar no terceiro dia ela não vai gostar mais. Por quê? É um efeito, Fox não é uma técnica, é um efeito para pegar, alongar o olhar e ao mesmo tempo dar um leve sombreado. E ele é conhecido como um cílios artístico, um cílios de passarela, para ser usado em até 24 horas. Entendeu? Então, é preciso ter essa análise, porque quando a gente está falando de um cílios de passarela, quanto tempo uma modelo fica com uma maquiagem? No máximo, as 2, 3 horas, vamos lá, 24 horas. Quando a gente vai para um evento, a gente escolhe, vamos dizer assim, uma formatura, um casamento, a gente escolhe uma roupa um pouco mais diferente, um pouco mais extravagante, e aí a gente vai até a maquiadora, o que a gente fala para a maquiadora? Eu quero um olhar assim, 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 assim. Beleza. Quanto tempo você vai usar aquilo? Algumas horas, e às vezes a gente dorme porque não quer tirar a maquiagem e fica com ela no outro dia. Mas essa maquiagem, ela foi feita de forma adequada para aquele momento. Já quando a gente está falando da extensão de cílios e da harmonização facial, tem que ser observado o ponto que vai ser algo que vai ser adotado para o dia a dia. No caso da extensão de cílios, de 20 a 30 dias. Entendeu? Então a gente tem que prezar por não entregar excesso, por valorizar o mapeamento da forma correta. O que é isso? Não ter exageros de numeração. A gente adequar a técnica ideal para o olhar da cliente. A gente adequar a variação ideal para o olhar da cliente dentro dessa técnica. Isso vai fazer com que ela goste do seu trabalho, indique o seu trabalho, use o seu trabalho no dia a dia com gosto e pague bem. Porque não adianta pegar e colocar um precinho mais barato, fazer tudo igual a todo mundo, você não vai ter o diferencial. Mas Lara, dá muito trabalho fazer isso que você está falando. Por isso que você tem que ter um diferencial na sua entrega. Eu tenho uma forma de trabalhar que eu adotei desde o começo, que eu entendi desde o começo com todas as professoras que eu conheci, que a gente tem que entregar procedimento de qualidade com tempo de qualidade. O que é isso? Nada de pressa, nada de ansiedade, nada de nada. É entregar a qualidade do nosso trabalho.
E é isso que faz a diferença. O que faz as minhas clientes continuarem comigo, com eu cobrando mais de R$250 para os meus atendimentos? Exatamente a forma como eu entrego isso. E a forma como também eu realizo a técnica com a variação correta e com a retenção correta. Porque kit retenção para mim não faz diferença nenhuma. Porque exatamente eu entendo esse termo do visagismo, da personalização adequada, da técnica adequada, da variação da técnica adequada, sem pesar no fio natural da cliente. Isso determina a valorização do olhar dela, não só no dia a dia, acompanhando a retenção, porque o mapeamento não é só para aquele dia. O mapeamento é uma coisa que tem que acompanhar todos os dias da cliente, até a hora que ela retorna, de forma a não ficar extremamente desalinhado conforme vai crescendo e da forma que ela se sinta confortável e não tenha vergonha. Quando a gente começa, às vezes a gente erra muito nessa parte de mapeamento, de personalização, e tá normal, é comum, tá tudo bem. Mas cabe a gente pegar e falar, eu vou mudar isso, eu vou valorizar isso. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então, eu vou observar o olhar. Eu tô com dificuldade de identificar o formato de cada olho, então eu vou pegar, observar imagens do diferencial de cada olho, e eu vou também olhar os shapes que existem no mercado. Qual é a função de cada shape? Porque quando você entende qual o shape que abre, qual o shape que alonga, qual o shape que abre e alonga, qual o shape que alonga, qual o shape que fecha o olho, sabe? Quando você entende isso, seu trabalho já vai mudando. Quando você também compreende que hoje a gente tem, com a glória de Deus, variedades de curvaturas, o nosso trabalho também muda. O mais comum da gente usar é D. Acaba sendo D. O mais universal. Ah, mas o delineado. O delineado é um efeito, tá? Tem lá curvatura L e curvatura M. Só que dentro do padrão normal do dia a dia, a gente tem a curvatura C e CC, que a gente pode usar. E outras curvaturas, curvatura B e aí por diante. Mas qual que é a função de cada curvatura? Cada curvatura também tem essa função de abrir, de alongar, de fechar, de aproximar e aí por diante. E o que por exemplo, a profissional de harmonização faz? Ela vai lá, ela arruma uma setter da cliente de uma forma que o ângulo vai valorizar o olhar dela, faz rinomodelação de forma a valorizar o nariz dela. Eu já fiz 3 vezes, agora eu quero fazer plástica. E entre outras coisas, também o lábio, pega, vai lá, harmoniza. Ah, eu tenho pouco lábio, eu quero pegar e aumentar o meu lábio. É a mesma coisa, ah, eu tenho pouco lábio, eu queria aumentar um pouco mais meu lábio. Ah, meu olho é pequeno, eu queria valorizar mais meu olho. Ou, ah, a minha pálpebra gordinha, eu queria esconder a pálpebra. Existe tudo isso dentro da extensão de cílios. Existe tudo isso dentro da nossa profissão de lash designer. Por quê? Eu também falo uma coisa que é muito real. Existe a lash designer e a fashion designer. Quem é a fashion designer? É a estilista de moda, que ela faz a roupa adequada para cada formato de corpo, entendeu? A lash designer vai fazer a técnica ideal, o shape ideal para cada tipo de olho. Aí, quando, por exemplo, a gente fala de curvatura dentro da extensão de cílios, a gente está falando, por exemplo, de tecido na área da moda. Quando a gente está falando de shape dentro da extensão de cílios, na área da moda, a gente está falando de modelagem. Por quê? Cada um tem uma função. E tem um outro detalhe também. O rosto é a primeira coisa que a gente vai ter contato com as pessoas. Então, é a primeira coisa que a pessoa vai memorizar ao nosso respeito. A gente... Putz, aqui acabou a bateria, não vou pegar o carregador. A gente precisa compreender que a valorização do nosso olhar vai muito além de apenas realizar um procedimento comum, sabe? Aquela coisa que vai sendo feita em série, tudo igual em todo mundo. A gente tem que mostrar para a cliente que valorizar o olhar dela não é a mesma coisa. Eu, às vezes, mudo o formato do shape do olhar das minhas clientes, que eu falo, eu tenho um procedimento, que nem eu tenho cliente que gosta da técnica clássica fio a fio. 90% dos meus atendimentos é clássico fio a fio, o restante é de volume. Aí ela vira para mim e fala assim, Lara, dá para mudar um pouco o formato? Eu falo, dá. Por quê? Sempre alguma cliente a gente vai ter 2 a 3 opções de como variar os shapes no olhar dela. A gente não tem só uma variação. E quando ela entende isso, quando ela percebe isso, ela fala, o que você pode fazer diferente no meu olho hoje? Qual formato que você pode fazer diferente? Eu tenho clientes que às vezes eu vou testando os shapes diferentes e aí ela escolhe um. Gostei mais desse aqui. Muda. Tem cliente que, por exemplo, às vezes fala assim, Lara, eu tô dormindo muito de lado. Tem como você mudar esse formato? Tem. Muda. Tá na mesma técnica.
não deixa de atender cliente. Ai, Lara, eu tô tendo muita crise de ansiedade. Tem como fazer uma forma de extensão de cílios que eu não venha a passar a mão no olho? Tem, muda. Por quê? Quando você é essa profissional que entende do comportamento do cliente, do perfil da cliente, o que a cliente está desejando, você vai saber entregar a técnica adequada para ela. Você vai saber entregar o formato ideal que ela vai se identificar no dia a dia. Então, o que eu queria falar para vocês hoje? Comece a observar os formatos de olho. Está tendo dificuldade no mapeamento? Está tendo dificuldade na personalização? Comece a observar os formatos de olho. Comece a observar os formatos de shape. E não copia mapeamento. Lembra que a gente não pode passar mais que 2 milímetros do fio natural da cliente. E acima de 12 milímetros o fio não é indicado também, porque ele vai ter uma baixa durabilidade no procedimento. Falo isso direto nos stories, principalmente no quadro do Manda Amigos, quando vocês me mandam pergunta, eu explico tudo para vocês. E tem isso dentro dos 100 passos Leste explicado muito minuciosamente. Quem deseja já tem o link dele na bio. Por quê? Não é só você entender dessa parte de valorização do olhar da cliente, é você ter a segurança de também passar isso para a cliente, de não ter o receio de, ai meu Deus, e se eu falar e ela não gostar? Fale, ela tá ali para te escutar. Se ela na primeira vez não quiser, na segunda vez ela vai voltar, ela vai falar assim, olha, eu lembro que você me falou da última vez que é possível fazer alguma coisa diferente, que eu posso adotar alguma coisa diferente, e eu queria saber como que isso funciona. E aí você vai explicar para ela e você vai mostrar para ela e você vai realizar se ela quiser. O que às vezes você pode fazer é falar assim, ó, vamos fazer? Daí você vê se você gosta, não sei o quê. Aí se em todo caso ela fizer, ela não gostar, você fala assim, então vamos trocar. E não cobra pela troca. Mas dá a ela a oportunidade disso acontecer. Eu tenho cliente que está comigo já há 9 anos e aí elas fazem eu sei qual é o procedimento que valoriza mais o olho dela. Aí às vezes elas chegam e falam assim, queria fazer alguma coisa diferente. Eu falei, tá, dá pra fazer isso, isso, isso. Ai, mas eu queria... Às vezes eu faço oferta. Ah, eu queria aquele produto da oferta, porque eu tô querendo economizar. A diferença às vezes é de 30 a 50 reais. Eu falo, a gente pode fazer, só que tem um detalhe. Esse você não gosta. Você não vai se identificar. Não, mas eu quero tentar. Sem problema, vamos fazer. Mas eu tenho certeza que na hora que você abrir o olho, você vai identificar. Dito e feito. Aí ela fala, você tinha razão. Mas eu vou ficar com isso, não tem problema. Entendeu? Então, é você ir se modelando como profissional. A profissional de harmonização facial, ela vai se especializando para ter resultados únicos. Entendeu? E ela vai como? De forma presencial. Para entender sobre produto, para entender sobre melhor forma de aplicação. A parte visagista, ela consegue às vezes aprender online. Porque é uma questão de hábito de consumo de conteúdo. É hábito de consumo de conteúdo. O que é hábito de consumo? Vou procurar ver todos os formatos de olho. Vou procurar ver todos os formatos de shape. Vou procurar observar o formato das curvaturas. Vou me desafiar em fazer uma modelo com um olhar diferente. Vou me desafiar a fazer uma modelo que tenha fios diferenciados. Tendo o objetivo de valorizar o olhar dela e vai analisando. Às vezes pega uma modelo e faz formatos diferentes de shape no olhar dela. Um dia outro, um dia outro, e vai observando, vai observando. Vai se analisando. Vai se dando essa oportunidade de você se modelar como profissional. Entendeu? Isso é o que muda o seu trabalho como lash designer. E é o que sempre vai mudar. A profissional que tem segurança em falar como modificar o olhar da cliente, como valorizar, ela é igual a uma profissional de harmonização facial, que faz um trabalho lindo, maravilhoso e ganha muito bem. É aí que eu falo que a profissional que faz esse tipo de trabalho que eu ensinei para vocês na live hoje, que ela vai ficar salva, que depois vocês podem assistir ela inteira, cobrar mais, enquanto as outras estão cobrando só 100, 150, 50 e aí por diante. Porque o preço a gente também aplica segundo os resultados que a gente entrega, segundo a segurança que a gente tem para o que a gente está fazendo, segundo o resultado que a gente tem com a cliente, que a gente sabe que a cliente se identificou com aquilo e que ela amou aquilo. As minhas clientes, elas já levantam, às vezes elas chegam para fazer o procedimento a primeira vez e falam assim, já marca meu retorno. E eu dou liberdade para elas, eu não obrigo elas a fazerem com 20 dias, porque eu sei que não dura. Aí tem cliente que às vezes fala assim, não, eu quero fazer com 21 dias a manutenção sim. Eu falo, não tem problema, eu vou marcar aqui, na semana eu vou te chamar, mas se você sentir necessidade de fazer só na outra semana, porque eu sei que você vai ter uma ótima retenção, você me fala, a gente remarca. Ela, jura? Eu falei, lógico. E, gente, dito e feito. Quando eu chamo para ela, vamos ver, essa semana é o dia da sua manutenção.
Posso confirmar seu horário? Lara, olha como meu cílio está. Ela tira a foto e me manda assim. Eu acho que eu vou fazer uma outra semana. Por quê? Porque foi trabalhado da forma correta. Eu fiz o visagismo correto. O fio dela foi crescendo de forma a ela se identificar no dia a dia também, de forma a não ficar aquela coisa exagerada. Então, eu valorizei o olhar dela, valorizei o investimento dela, me valorizei como profissional, porque ela vai elogiar para as outras pessoas, que muitas acontece isso. Foi em outras profissionais, foi em mim, ela fala, meu, agora eu indico todo mundo, para todo mundo. Tem gente que fala, mas ela é cara. Mas, cara, já fui em 3 lugares e não deu certo, só ela. Entendeu? Por quê? É o conhecimento que molda a gente, é o conhecimento que valoriza a gente, é o conhecimento que valoriza a nossa técnica, é o conhecimento que valoriza o nosso vínculo com a cliente. Até porque ele tá ali no nosso perfil acompanhando o dia a dia. E a nossa comunicação tem que ser para elas. Não adianta você querer ficar postando produto, não adianta nada. Uma coisa que eu falo, lembra das 5 técnicas que eu falei no começo aqui do vídeo. Vocês precisam falar qual a técnica que você trabalha e quais os diferenciais dessa técnica. Por quê? É uma coisa de hábito, de consumo diário. Ela vai entrar um dia, ela falou isso, outro dia ela falou isso, aí ela vai dormir. Nossa, aquilo que ela falou, da variação daquele procedimento, fiquei curiosa. Eu acho que eu quero aprender isso, eu acho que isso pode valorizar meu olho. Eu vou marcar um horário com ela. É criar esse hábito. É criar esse hábito. Então, não deixa de criar o hábito de você construir a sua autoridade, mas estudando, tendo foco. Também falo isso dentro de 100 Passos Leste. Gente, o que é o 100 Passos Leste? Deixa eu falar para vocês, não era nem para eu falar dele aqui, mas o 100 Passos Leste, eu reuni inúmeras dúvidas de vocês que eu transformei em 100 passos. O que é isso? 100 atitudes de 1 a 100 que muda seu trabalho como profissional. Você aprende como se comunicar com o público, aprende como apresentar seu produto para encher sua agenda e para você ser mais segura. E assim, ele tem mais de 6 horas. Eu preciso até programar uma aula que eu quero ver se eu gravo no domingo para complementar, porque todo mês tem uma aula complementar. Mas lá eu falo muito disso, de vocês entenderem esse hábito da comunicação, você mostrar o diferencial. No momento que você entende o formato dos olhos e dos shapes, que valoriza cada olhar, e você aparece falando, muda. Percebe o perfil de uma profissional de harmonização facial, que ela aparece falando dos benefícios da harmonização facial, do que ela pode fazer com a harmonização facial no seu rosto, do que ela pode estar realçando no seu rosto com a harmonização facial. Por que não fazer isso com a extensão de cílios? Eu faço isso, que nem esse perfil que você está me vendo aqui, é só de aula, é só de academy, entendeu? É só de curso. Eu tenho meu perfil só de estúdio. E ainda assim, eu foquei nele para ser ensino por conta do meu nível de entendimento científico, do meu nível de perita no que eu faço. Eu sou perita no que eu faço. Posso falar com segurança. Entendeu? Mas a minha comunicação com a minha cliente tem que ser diferente. Por quê? Ela quer entender sobre o procedimento, ela quer saber sobre o procedimento, ela quer saber o diferencial do procedimento, ela quer saber o que é minha entrega diferente, ela quer saber como é a durabilidade dos cílios das minhas clientes, ela quer que eu fale como funciona uma remoção, ela quer que eu fale... Você tá entendendo? Ela quer que eu fale como que eu passo para valorizar o olhar que é pequenininho, ela quer que eu fale como que eu passo para valorizar o olhar que tem uma ptose palpebral, ela quer que eu fale o que cílios é ideal para uma festa, que técnica é ideal para uma festa. Então, comece a exercer esse hábito de desenvolver a sua inteligência visual, observar formatos de olho, ao mesmo tempo observar o comportamento da cliente, a profissão da cliente, observar os formatos dos shapes da extensão de cílios, que é o que? Os formatos do mapeamento. Shape é igual ao formato. Por quê? Você vai conseguir ter um atendimento mais valorizado com a sua cliente, um atendimento mais personalizado, e com isso ele vai valer mais. Você tem que se valorizar como profissional. E a nossa valorização vem com conhecimento. Conhecimento também é igual segurança. Tá? Então hoje eu deixo isso para vocês. Quem quiser volta e assistir a live, ela tá rapidinha, só deu 30 minutos, foi bem direto ao assunto, para vocês começarem a mudar a visão de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar dentro dos stories, quando tiver caixinha de manda amigos, ou quando não tiver também, me manda por direct. Pode comentar também aqui na live. E na sexta-feira vai ter live de mapeamento. Eu vou fazer um mapeamento no olhar da Ana Paula Renault, tá? Vou falar qual o estilo de extensão ideal para o olhar dela, se ela fosse fazer, por exemplo, um procedimento comigo, qual o mapeamento aplicaria e quais as observações que eu faria sobre ela. Então, não deixe de perder. Também vai acontecer às 11h30. Quem está nos grupos do WhatsApp está recebendo a notificação. Também pode pegar, se você não está no grupo do WhatsApp, no link aqui da bio também tem grupos e aulas gratuitas.
Entra lá. Por quê? Eu mando as notificações e as informações lá. E agora, toda terça-feira e toda sexta-feira, às 11h30 da manhã, vai ter live aqui ensinando vocês a serem outro tipo de profissional. Ensinando vocês a serem uma lash designer de alto padrão. Tá? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aqui. Lembrem de também me mostrar que vocês gostaram dessa live, curtindo, e encaminha essa live para alguém que vocês precisam ver. Encaminha essa aula, né? Essa live Lash Class. Eu falo live Lash Class porque, por exemplo, é uma live de cílios e é uma classe, é uma aula. Class é aula, entendeu? E eu criei esse nome. Então, encaminha para quem vocês acham que precisa saber disso e entender disso. Às vezes, até publica no perfil de vocês para os clientes entenderem o que é o diferencial. Entendeu? Por quê? A gente se valoriza com o que a gente entrega, mas para a gente entregar, a gente precisa aprender. E aqui o meu objetivo é exatamente sempre ensinar vocês. Combinado? Então, beijo, gente. Até a próxima. Até sexta-feira, às 11h30 da manhã, com o mapeamento mulher da Ana Paula Renault. Combinado? Beijo. Tchau.